essa definição de Gulika e de Mandi é aquele tipo de coisa assim, namastê, de onde você tirou isso? Vai na fé, ok? Na maior parte dos textos que vocês vão ver, vai falar, ou na verdade vai falar, 90% dos textos que vocês vão falar, vai se falar só do Gulika, não vai falar do Mandi também, ou Mandi, que eu acho que é a pronúncia adequada, tá? Eles vão ser chamados de filhos do Saturno, e nos sites de internet você vai ver que meio que assim, só no sul da Índia que o Mandi é meio que considerado, mais ou menos no resto da Índia é só o Gulika que é considerado. Ok? Então, da mesma forma que tem um treco chamado Rahu Kala, ou Rahu Kala, vai existir também nos processos no Muhurta, um Muhurta associado ao Gulika, que as pessoas falam, nesse lugar daqui não é bom. Agora vamos lá, definição, ótima pergunta. O que é Gulika, o que é Mandi, ou Mandi? Isso são pontos que têm a ver com o momento do nascer do sol, o momento que você nasceu, e são 2 pontos que vão ser chamados de Upagrahas, que tem vários outros, mas eles vão ser chamados de filhos do Saturno. Tem filhos do Júpiter, tem filhos do Vênus, tem filhos de todos os grahas que são elementais. Da mesma forma como os 5 Pandavas tiveram 5 filhos, e eles são chamados de pranas menores. Esses pontos, eles são coordenadas matemáticas que têm um certo efeito. Ok? No geral. Hoje em dia, quem vai te dar isso é um software. Não conheço um ser que calcula isso na mão. Porque não tem o menor sentido. O computador hoje em dia faz isso de uma forma mais fácil. Tá? Então, o Gulika vai aparecer no Jagannatha Hora e na maior parte dos outros lugares com um símbolo chamado GK. G maiúsculo, K minúsculo. E o Mandi vai aparecer com um símbolo M maiúsculo, D minúsculo. O Jyotish Dashboard do iPhone, etc., não tem o Gulika e o Mandi. Pelo menos no momento que a gente está gravando esse vídeo, isso não tem. Ok? Então vamos lá. A definição meio que clássica do Gulika é: se você tem o Gulika na tua casa 11, isso é bom. Se você tem o Gulika em outras 11 casas, isso não é bom. Que não seja 11. A segunda definição, um pouco mais light, é: se você tem o Gulika nas casas 3, 6 e 11, que são chamados de Trishadayas, ou as casas, vamos traduzir por enquanto assim, do pecado. Quando a gente estiver no curso de Bhavas e Rashis, a gente pode se aprofundar um pouco nisso. Mas ter Gulika e Mandi nas casas 3, 6 e 11, e aqui a gente vai ter toda a discussão o que é casa, o que é signo e etc. Certo? É tido como bastante bom, sendo que do 3, 6 e 11, meio que a 11 é a melhor de todas. Ok? Ponto. Isso são coisas que estão na internet. Ou pelo menos não é uma visão namashística sobre o assunto até aqui. Vamos à visão namashística sobre o assunto que tem impacto na nossa vida. Anota aí, por favor. Gulika e Mandi vão sempre formar um ponto cego à nossa consciência, no intervalo entre um e outro. Quando a gente estava falando de Rahu e Ketu, a gente falou, não vamos entender Rahu como um ponto 180 distante do Ketu. Vamos entender Rahu e Ketu como um espaço de fumaça entre a cabeça ou a boca e a cauda ou o ânus, que seja do processo digestivo, ok? Do Mahavajrots, para falar de Ayurveda. Então, vamos entender Gulika Mandi como um espaço de ponto cego aonde você está dirigindo. Qual é a história do Gulika lá? Isso estava na playlist, eu acho que foi do Saturno que vocês estavam vendo. Basicamente, precisava se matar Indrajit. Indrajit era o filho de Ravana,
E Ravana era um cara que calculou o momento perfeito de ter um filho invencível e teve um filho invencível. Só que o divino, para fechar a conta, ele fala, ok, você tinha um conhecimento perfeito até aqui, só que você não sabia de tudo, você não sabia disto aqui também. E qual era isto aqui? No caso, era o Gulika no ascendente do Indrajit, que fazia com que ele se tornasse vulnerável a receber uma flechada. Ok? Se vocês forem entrar na internet, vai ter efeitos do Gulika na primeira casa, efeitos do Gulika na segunda casa, efeitos do Gulika na terceira casa, efeitos nos Gulika 12ª casa. Certo? Os efeitos um pouco melhores do Gulika vai tender a ter a 3, 6 e 11, que são as casas aonde você consegue evitar fazer o pecado que você, digamos, tem para fazer. Como Gulika Mandi se torna um ponto cego no mapa. Quando eles estão numa casa onde você pode pecar, você não enxergar o próprio pecado é relativamente bom. Saúde. Isso significa. Mas eles são tipo grahas, regem o quê? O pecado? É um conceito chamado de upa grahas. Upa significa auxiliar. Auxiliar significa que você nunca pode analisar sem o principal. Por exemplo, se você vai comprar um acessório para o teu carro, o cara da oficina vai perguntar, mas qual carro você está querendo comprar esse acessório, senhora? Aí você fala, tanto faz, pode ser para qualquer um. Ele vai falar, não, senhora, isso daqui é um upagraha. Se eu não souber quem é o graha, eu não te vendo. Porque depois você vai dizer que não coube, etc., que eu não te avisei, não. O upagraha, ele depende da análise do graha também. Então, quando você está analisando o teu Gulika e o Mandi, por definição, no nosso entendimento, você também está analisando o Shani. Quanto mais o Shani é cruel no teu mapa, no sentido de que está no Rashi ou qualquer coisa que seja problemático, mais aquele Gulika Mandi vai ser cruel também, porque ele segue a mesma natureza do Graha. Ok? Então, não é do tipo, ai, meu Gulika está no ascendente. Porra, você tem um Shani em Kumba, em Mula Tricona, mano. Talvez aquilo dali, você, sei lá, descubra uma forma de botar um capacete para as pessoas não morrerem de tiro de papa e etc. Mas eles são tipo Rahiqueto? Não. Todo mundo tem? Sim. Então, quais são as definições dos grahas? Os tipos de grahas são grahas luminares, para caixa, tem luz própria. Chaya grahas, grahas que desaparecem a consciência do presente, certo? A gente falou isso lá na sessão do Rahu ou do Ketu. Surya e Chandra têm a função de trazer você para o presente, em um certo grau kármico. Rahu e Ketu têm a função de te tirar desse presente. Rahu para o futuro, Ketu para o passado. Os Panchabhaltika Grahas, que são os outros 5, para formar os 9, eles são instrumentais dessas duas polaridades. Ok? Então, dentro dos Navagrahas, tem 3 tipos: Prakasha, Panchabhaltika e Chaya. Fora os Navagrahas, existem os Upagrahas. Eu não lembro agora se o Surya tem um Upagraha também. Tem que ver. Mas eu tenho certeza que todos os Panchabhaltikas, né, Júpiter, Saturno e etc., têm um Upagraha. E por eles receber esse nome de Upa, ele precisa Upalele, prestar atenção no Graha, que é o pai dele. Ok? Pai significa responsável. Você nunca tem um filho que faz uma merda na festa. E o pai também não é corresponsável por aquela merda. Porra, mas é filho de quem que fez essa merda? Vai estiar no ouvido do pai, ou da mãe, que seja. Ok? Então vamos lá. Como que a gente vai fazer a primeira análise do Gulika e do Mandi no nosso mapa?
como que está o Shani? Se o Shani está problemático no teu mapa, pela razão que seja, aí são várias razões para ser, a gente vai se preocupar com o Gulika e com o Mandi bastante. Mas a gente não vai se preocupar com o Gulika e com o Mandi enquanto pontos finitos. A gente vai interpretar eles como uma noção de intervalo. Esse conceito é muito importante dentro do Jyotish. Existe um intervalo onde aquela ação acontece. Ok? Outro dia eu estava, por exemplo, vendo um negócio que era uma parcela de um tempo de uma nakshatra chamado de nakshatra Visha, que cada nakshatra tem um período de mais ou menos 48, eu não sei se é 48 ou 96 minutos, que cada nakshatra define de uma forma que é venenosa, que é intoxicada, que é problemática. É como que no nosso mapa, que todo mundo tem, tivesse um ponto de intoxicação, um ponto de veneno, onde você pode levar uma mordida de um escorpião e nem saber se era escorpião, se era cobra ou qualquer coisa que seja. Ok? Então, isso é muito importante. Do ponto de vista analítico, se você tiver o Gulika Mandi, essa tesoura, dentro dela tiver um graha, ou dentro dela tiver uma cúspide, você fala, vamos olhar essa situação com calma no teu mapa natal, ok? Porque esse Gulika Mandi está entesourando alguma coisa efetiva no teu mapa, mais do que as cúspides os grahas, porque a forma como você calcula cúspide, se você muda de país ou se você muda, a cúspide é sempre um ponto muito mais problemático, mas se você tem um graha dentro de Mandi e Gulika, e principalmente se ele não for o Saturno, você não vai conseguir ver o teu pecado. Você vai fazer um pecado e você vai ser tipo um Hannibal Lecter. Você não sabe que aquilo nem é pecado, você não tem muita noção do pecado. Eles sempre estão presentes juntos. Eles sempre são calculados como um ponto em relação ao momento onde o Sol estava botando a testa e aonde o Sol estava botando o queixo. Quando o Sol está botando a testa é o Gulika, eu acho, ou é o Mandi, eu acho que é o Gulika. Quando o Sol está tirando o queixo é o Gulika. Esses dois pontos vai ter uma conta matemática e isso vai resultar num lugar no teu mapa, em relação a quanto tempo tem do horário que você nasceu. Ok? No momento em que você nasceu, e eu acho que tem a ver com o dia da semana, não tenho tanta certeza, mas o mapa, o software vai te dar, e a gente está querendo aqui uma interpretação qualitativa, e não o dado técnico em si, que é, se você tem um graha dentro do Gulika Mandi, toma cuidado, você não sabe muito bem do que você está falando em relação àquele graha. Você provavelmente vai fazer alguma merda na tua vida que você nem vai saber que é merda. Sabe aquelas cenas assim do tipo, a pessoa pega uma faca e esfaqueia uma outra pessoa e você fala assim, puta, o pecado vai depender do Bhava e do Rashi? Claro, tudo de outros vai depender do Bhava e do Rashi. Mas vai depender muito de qual é o graha que aquilo dali está colapsando. Então, por definição, ai meu Deus, Namastê, vi teu vídeo e vi que o meu Gulika Mandi entesoura meu ascendente. Vou me jogar pela janela. Karma com karma. Ok? Segura a peteca. Mas vai existir um problema potencial grande. Se não estiver tesourando nenhum graha, grahas vão transitar por aquele ambiente de ponto cego. O Chandra, uma vez por mês, vai passar aquilo dali. O Surya, uma vez por ano. E etc. E naquele momento, você pode estar dentro do teu processo pessoal, mas existe também o processo de Muhurta, onde é calculado o Rahu Kala. Isso é basicamente no sul da Índia, que é muito importante. E tem também o Gulika Kala. Ok? Que é um lugar onde, no meu entendimento, Rahu Kala é um lugar onde as pessoas vão ser muito falsas, potencialmente, muito manipuladoras, etc. Gulika Kala, no meu entendimento, é um lugar onde as pessoas vão ter muita dificuldade de enxergar ou de admitir o seu lado mais sombrio, mais tenebroso, mais demoníaco,
mais destrutivo, mais infernal, mais Balrog lá das duas torres. Ok? Ele tá lá, mas não necessariamente se você passar como Hobbit numa boa na torrezinha, você vai acordar o Balrog. Mas se você jogar a pedrinha lá embaixo, you're fool, o Gulicamande vai aparecer lá e vai rolar um problema. Ok? No final, talvez o Gandalf renasça como o branco. Mas nem sempre, gente. Tá? Cuidado. Bom, então, do ponto de vista prático, se você tem um Graha dentro do Gulicamandi, e principalmente esse Graha não é o Shani, é bom a gente estudar essa questão. Ok? Se você vai se casar e, tipo, o Shani tá entre o Gulicamandi, não faça isso, sabe? Tipo, a chance de tá acontecendo alguma treta é forte. Tá? Ele é um buraco da fechadura da treta. No sentido, cuidado. Analise com atenção. Bom, isso daqui é um oferecimento do Relógio do Karma 2022, por dentro da fechadura, pelo buraco da fechadura. Se vocês tiverem interesse de participar em algum curso da gente, vê as informações aí na descrição.